Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Meditando, lendo e meditando o Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Então, bora continuar aqui a nossa leitura, meditação do Evangelho como me foi revelado, da Maria Valtorta. Estamos ainda no volume 1, hoje a partir do capítulo 57. Em Nazaré, com Judas Tadeu e com os outros 6 discípulos. Bora lá. 31 de outubro de 1944. Jesus chega com o primo e os 6 discípulos nas proximidades de Nazaré. Do alto do outeiro onde se encontram, vê-se a pequena cidade, branca entre o verde, subindo e descendo pelas encostas sobre as quais ela está construída. Um doce ondular de encostas num ponto apenas, percebido e noutro, mais acentuado. Já chegamos, amigos. Eis ali a minha casa. Minha mãe lá está, porque a fumaça se está levantando da casa. Talvez ela esteja fazendo o pão. Eu não vos digo, ficai, porque penso que deveis estar ansiosos para chegar em vossas casas. Mas se quiserdes partir o pão comigo e conhecer aquela que João já conhece, então eu vos digo, vinde. Os 6, que já estavam tristes pela eminente separação, voltam a ficar alegres e aceitam de coração. Então vamos. Descem rapidamente a pequena colina e pegam a rua mestra. A tarde vem chegando. Ainda faz calor, mas as sombras já descem sobre o campo, onde os cereais já estão amadurecendo. Entram na cidade, mulheres que vão e vêm da fonte, homens às soleiras das pequenas oficinas, ou nas hortas, saúdam a Jesus e a Judas. Os meninos se aglomeram ao redor de Jesus. Já voltaste? Agora vai ficar aqui? Quebrou-se de novo a roda do meu carrinho. Sabe, Jesus, nasceu minha irmã e deram a ela o nome de Maria. O mestre me disse que eu sei tudo e que sou um verdadeiro filho da lei. Sara não está porque está com a mãe muito doente. Chora porque não tem medo. Meu irmão Isaque se casou. Houve uma grande festa. Jesus escuta, acaricia, elogia, promete ajudar. E assim chegaram à casa. E sobre a soleira já está Maria, que foi avisada por um rapazinho atencioso. Meu filho, mãe, os dois se abraçam. Maria, muito mais baixa que Jesus, está com a cabeça apoiada no alto do peito do filho, fechada entre o círculo dos seus braços. Ele a beija sobre os cabelos loiros. Entram em casa. Os discípulos, incluindo Judas, ficam lá fora para deixarem livres os dois em suas primeiras expansões. Jesus, meu filho. A voz de Maria está trêmula, como a de quem está com as lágrimas na garganta. Por que estás assim, mãe? Ó filho, disseram-me, no templo estavam os galileus, os nazarenos, naquele dia. Eles voltaram e contaram, ó filho. Mas tu o estás vendo, mãe? Eu estou bem, nenhum mal veio sobre mim.
Só veio a glória a Deus em sua casa. Sim, eu sei, filho, do meu coração. Sei que foi como o toque da trombeta, despertando os que dormem. E, pela glória de Deus, eu me sinto feliz. Feliz que este meu povo desperta para Deus. Eu não te censuro, eu não te ponho obstáculo. Eu te compreendo e fico feliz, mas eu te gerei, eu, meu filho. Maria está ainda envolvida pelo abraço de Jesus e falou com as mãozinhas abertas e apoiadas sobre o peito do filho, a cabeça levantada para ele, os olhos mais brilhantes pelo pranto que está prestes a descer. Agora se cala, apoiando novamente a cabeça sobre o peito dele. Parece uma rolinha cinzenta, vestida como está com uma veste acinzentada, sob a proteção de duas fortes asas de candor, pois Jesus ainda está com sua veste e o manto branco. Mãe, pobre mãe, querida mãe, Jesus a beija outra vez. Depois diz: E então, não estás vendo? Eu estou aqui e não estou sozinho. Tenho comigo os meus primeiros discípulos e ainda outros que ficaram na Judéia. Também o primo Judas está comigo e agora me segue. Judas? Sim, Judas. Eu sei por que é que estás admirada. Certamente entre os que falaram do que aconteceu estavam Alfeu com seus filhos. E não erro se disser que eles me criticaram. Mas não tenhas medo. Hoje é assim, amanhã não será mais assim. O homem tem que ser cultivado como a terra, e onde hoje há espinhos, amanhã haverá rosas. Judas, que tu amas, já está comigo. Onde ele está agora? Ali fora com os outros. Tens pão para todos? Sim, filho. Maria de Alfeu está junto ao forno desenformando os pães. Muito boa é Maria para comigo, especialmente numa hora destas. Deus lhe dará glória. Vai até a porta e chama. Judas, tua mãe está aqui. Amigos, vinde. Eles entram e saúdam. Judas beija Maria. Só depois corre em direção à sua mãe. Jesus diz os nomes dos outros 5: Pedro, André, Tiago, Natanael e Filipe. Porque João, já conhecido de Maria, saudou-a logo depois de Judas, inclinando-se e recebendo dela a bênção. Maria os saúda e os convida a se sentarem. Ela é a dona da casa e, mesmo adorando com o olhar o seu Jesus, ocupa-se com os hóspedes. Parece que sua alma continua a falar com os olhos ao seu filho. Ela queria ir buscar água para matarem a sede, mas Pedro dispara. Não, mulher, não posso permitir isso. Assenta-te perto do teu filho, ó Mãe Santa. Eu irei. Nós iremos refrescar-nos lá na horta. Chega Maria de Alfeu, toda corada e enfarinhada, e saúda Jesus, que a abençoa. Depois leva os 6 até a horta, ao tanque, e volta feliz. Ó Maria, diz a Virgem, Judas me falou, como estou contente, por Judas e por ti, minha cunhada. Eu sei que os outros vão ralhar comigo, mas não me importa. Serei feliz no dia em que souber que todos eles são de Jesus. Nós, mães, percebemos o que é bom para os filhos. E eu percebo que o bem de meus filhos és tu, Jesus. Jesus lhe faz uma carícia sobre a cabeça, sorrindo. Voltam os discípulos.
Maria de Alfeu lhes serve um pão cheiroso, azeitonas e queijo. Leva também uma pequena ânfora de vinho tinto que Jesus serve aos seus amigos. É sempre Jesus quem oferece e depois distribui. Um pouco embaraçados, a princípio, os discípulos depois se tornam mais corajosos e falam de suas casas, da viagem a Jerusalém e dos milagres acontecidos. Agora eles estão cheios de zelo, de afeto. Pedro procura fazer de Maria uma sua aliada, para conseguir que sejam logo tomados por Jesus sem ter que esperar até que cheguem em Betsaida. Fazei tudo o que ele diz, exorta ela, com um suave sorriso. Esta espera vos será mais útil do que uma aliança imediata. O meu Jesus faz bem tudo o que faz. A esperança de Pedro morre, mas ele se resigna e se sai bem. Só faz esta pergunta: essa espera durará muito? Jesus olha para ele com um sorriso, mas não diz nada. Maria interpreta aquele sorriso como um bom sinal e diz: Simão de Jonas, ele está sorrindo, e por isso eu te digo: rápido, como o voo de uma andorinha sobre o lago será o tempo da tua obediente espera. Obrigada, mulher. Não falas nada, Judas? E tu, João? Estou olhando para ti, Maria, e eu também. Eu também olho para vós e sabeis de uma coisa? Está vindo à minha lembrança uma hora que já vai longe. Também eu naquele tempo tinha sempre 3 pares de olhos fixados em meu rosto com amor. Lembras-te, Maria, dos meus 3 discípulos? Oh, se me lembro, é verdade. Também agora há 3 quase da mesma idade que olham para ti com todo o amor que podem ter. E estes aqui. O João, eu penso, me parece o Jesus daquele tempo, tão loiro e rosado, o mais novo de todos. Os outros querem saber e as recordações e anedotas fluem em meio à conversação, enquanto o tempo passa. Chega a tarde. Meus amigos, eu não tenho cômodos, mas ali é a oficina onde eu trabalhava. Se quiserdes abrigar-vos nela, mas lá só há os bancos do ofício. Leito confortável é este para pescadores acostumados a dormir sobre estreitas tábuas. Obrigado, mestre. Dormir debaixo do teu teto é honra e satisfação. E santificação. Retiram-se com muitas saudações. Judas também se retira com sua mãe e vão para sua casa. Neste quarto ficam Jesus e Maria, sentados sobre o arquibanco, à luz de uma pequena candeia, um braço ao redor das costas do outro. Jesus narra e Maria escuta contente, trêmula e feliz. Assim cessa a visão. E nesse capítulo apenas tem a narração dessas cenas, do retorno de Jesus a Nazaré, o reencontro com a mãe, ali a apresentação dos primeiros discípulos, encontro também com Maria de Alfeu, que é concunhada na verdade de Maria, que é casada com Alfeu, que Alfeu era irmão de José, o esposo de Maria, e os filhos, 2 deles serão discípulos de Jesus. O primeiro que segue Jesus é Judas Tadeu, e depois virá também o Tiago. E essa cena maravilhosa, essa cena lindíssima da gente adentrar nessa realidade de simplicidade. Jesus, que é simples, embora sendo Deus, é simples, e faz esse transbordamento da simplicidade para que os discípulos compreendam que ele é rei, sim, mas não é um rei material, não é um rei que veio para governar com cetros de ferro, como muitos esperavam.
O povo daquela época esperava o Messias como alguém que viesse restabelecer a ordem, que viesse governar com o povo de forma material, de forma social, de forma política na época. Derrubar ali o Império Romano e restabelecer a soberania de Israel e tudo mais. Mas, na verdade, Jesus veio para reinar, para governar nos corações, nas almas. E eles vão, à medida que vão convivendo com Jesus, vai se dando conta disso. Claro que Jesus vai passar o tempo ali dos 3 anos de vida pública com eles, ensinando, e ainda vai chegar lá no último dia, eles ainda vão ter muita coisa ainda para aprender. E muita coisa que eles vão aprender vai ser depois através da ação do Espírito Santo na igreja, que vai sendo, que é Ele quem nos guia, que guia a igreja até nos dias de hoje e vai guiar até o último dia. Então, vamos ficar aqui com essa narração e vou passar agora para o capítulo 58. Cura de um cego em Cafarnaum, após uma lição de pesca aplicada às almas. 7 de outubro de 1944. Jesus diz e logo a tranquilidade penetra em mim, e a alegria dessa tranquilidade luminosa torna-me risonho o coração. Vê como lhe agradam os episódios dos cegos. Demo-lhes um outro deles, e eu vejo. Vejo um belíssimo pôr do sol de verão. O sol encheu de fogo todo o poente e o lago de Genezaré. Tornou-se uma imensa laje incandescente sob um céu aceso. As ruas de Cafarnaum mal começam a se encher de gente, mulheres que vão à fonte, homens pescadores que preparam as redes e os barcos para a pesca noturna, meninos que correm brincando, pequenos jumentos que vão indo para o campo com seus cabazes, talvez para trazerem verduras. Jesus aparece em uma porta que dá para um pequeno pátio sombreado por uma videira e uma figueira, além do qual há uma viela pedregosa que margeia o lago. Deve ser a casa de Pedro. Ao invés, é a casa da sogra de Pedro, porque ele está com André à margem. Então estão no barco preparando as cestas e as redes para os peixes, pondo em ordem os bancos e os rolos de cordas. Tudo, em suma, o que é necessário para a pesca. André o está ajudando, indo e vindo da casa ao barco. Jesus interpela o seu apóstolo. Vai ser boa a pesca? O tempo está favorável, a água está calma e a lua vai ser clara. Os peixes emergirão das profundezas e a minha rede os arrancará consigo. Iremos sozinhos? Ó, mestre, como queres que façamos com este sistema de redes se ficarmos sozinhos? Eu nunca pesquei e espero que tu me ensines. Jesus vai descendo muito devagar em direção ao lago e para à margem da areia grossa e pedregosa junto ao barco. Vê, mestre, é assim que se faz. Eu saio ao lado do barco de Tiago, filho de Zebedeu, e vamos assim um do lado do outro até o ponto bom para a pesca. Depois se desce a rede. Nós costumamos segurar uma ponta. Tu a queres segurar? Me disseste isto. Sim, se me disseres o que devo fazer. Basta tomar cuidado com a descida, que a rede vá descendo devagar e sem fazer nós. Devagar, porque estaremos em áreas de pesca e qualquer movimento muito brusco pode espantar os peixes. E sem nós, para que a rede não fique fechada,
pois ela deve ir descendo aberta como uma bolsa ou como um véu. Se te agrada assim, que vai sendo enchida pelo vento. Depois, quando a rede já foi toda descida, iremos remando devagar ou iremos com a vela, conforme for necessário, fazendo um semicírculo sobre o lago. Quando vibrar da estaca de segurança nos disser que a pesca foi boa, dirigiremos o barco para a terra e lá perto da beira içaremos a rede. Não antes, para não nos arriscarmos a ver escapar a presa, nem depois, para não estragar os peixes, nem as redes sobre as pedras. Neste ponto é preciso ter olhos atentos, porque os barcos devem estar muito próximos para que de um se possa recolher a ponta da rede dada pelo outro, mas sem debater para não esmagar o saco cheio de peixe. Eu confio em ti, mestre, pois este é o nosso pão. Olhos na rede para que não se arrebente como as sacudidas. Os peixes defendem a sua liberdade com fortes golpes de cauda e se forem muitos, tu entendes, são pequeninos animais, mas reunidos em 10, em 100, em 1000, tornam-se fortes como o Leviatã. É como acontece com as culpas, Pedro. Sendo a primeira, ainda não é irreparável. Mas se alguém não toma cuidado, não limitando-se àquela, vai acumulando. Acabará acontecendo que aquela pequena culpa, talvez uma simples omissão, uma simples fraqueza, vai se tornando sempre maior, passe a ser um hábito e se transforme em um vício capital. Às vezes começa-se por um olhar concupiscente e se termina por um adultério consumado. Às vezes por uma falta de caridade de palavras contra um parente, acaba-se por uma violência contra o próximo. Ai de quem começa e deixa que as culpas aumentem de peso por seu número. Tornam-se perigosas e prepotentes como a própria serpente infernal e arrastam para o abismo da geena. Falas bem, mestre, mas somos tão fracos. Advertência e oração para ser fortes e obter ajuda e uma firme vontade de não pecar. Depois, uma grande confiança na amorosa justiça do Pai. Tu dizes que ele não será muito severo com o pobre Simão? Com o velho Simão, ele até que podia ser severo, mas com o meu Pedro, o homem novo, o homem do seu Cristo, não, Pedro. Ele te ama e te amará. E eu? Também tu, André, e contigo João e Tiago, Felipe e Natanael. Vós sois meus primeiros eleitos. Viram outros? Tem o teu primo, o da Judeia. Ó, muitos! O meu reino está aberto a todos, a todo o gênero humano. E, em verdade, eu te digo que mais abundante do que a mais abundante de tuas pescas será a minha nas noites dos séculos. Porque cada século é uma noite, na qual é guia e luz, não a pura luz do Órion ou aquela da navegante lua, mas a palavra de Cristo e a graça que dele virá. Noite que conhecerá a aurora de um dia sem fim, de uma luz na qual todos os fiéis irão viver, de um sol que se revestirá os eleitos e os fará belos,
eternos, felizes como uns deuses. Deuses menores, filhos de Deus Pai e semelhantes a mim. Por enquanto não podeis compreender, mas em verdade eu vos digo que a vossa vida cristã vos concederá semelhança com o vosso Mestre, e resplandecereis no céu pelos próprios sinais dele. Pois bem, eu terei, não obstante a inveja de Satanás e a vontade fraca do homem, uma pesca mais abundante do que a tua. Mas só nós é que seremos teus apóstolos? Ciumento, Pedro? Não, não sejas. Outros virão, e no meu coração haverá amor para todos. Não sejas avarento, Pedro. Tu ainda não sabes quem te ama. Já contastes alguma vez as estrelas? E as pedras do fundo deste lago? Não, não podeis. Mas menos ainda irias poder contar as palpitações de amor de que é capaz o meu coração. Pudeste alguma vez contar quantas vezes este mar beija a margem com seu beijo de ondas no curso de 11 luas? Não, não poderias. Mas menos ainda poderias contar as ondas de amor que deste coração se derramam para beijar os homens. Esteja certo, Pedro, do meu amor. Pedro pega a mão de Jesus e a beija. Está comovido. André olha e não ousa fazer o mesmo, mas Jesus lhe põe a mão por entre os cabelos e lhe diz: também te amo muito. Na hora da tua aurora, verás refletido na abóboda do céu, que sem que preciseis levantar teus olhos, o teu Jesus sorridente que te dirá: eu te amo, vem, e a tua passagem por essa aurora te será mais doce do que a entrada numa câmara nupcial. Simão, Simão, André, estou chegando. João chega apressado. Ó, mestre, eu te fiz esperar? João olha para Jesus com seu olhar amoroso. Responde Pedro: verdadeiramente, eu já estava começando a pensar que não viesses mais. Prepara logo o teu barco. E Tiago? Aí está. Nós ficamos atrasados por causa de um cego. Ele estava pensando que Jesus estivesse em nossa casa e foi para lá. Então nós lhe dissemos: ele está em algum outro lugar. Talvez amanhã ele te cure. Espera. Mas ele não queria esperar. Tiago lhe dizia: tens esperado tanto a luz que te custa esperar mais uma noite? Mas ele não quer saber de razões. João, se tu fosses cego, não terias pressa de rever tua mãe? Ah, sem dúvida. E então, onde está o cego? Ele vem vindo com o Tiago. Está agarrado ao manto de Tiago e não o solta, mas vem vindo devagar, porque a margem é pedregosa. Ele tropeça, mestre. Me perdoas por ter sido duro. Sim, mas para compensar, vai ajudar o cego e o traz a mim. João vai correndo. Pedro sacode um pouco a cabeça, mas se cala. Olha para o céu que começa a ficar azul depois de ter estado tanto tempo cor de cobre. Olha para o lago, olha para os outros barcos que já saíram para a pesca e suspira. Simão? Mestre, não tenhas medo, terás uma pesca abundante, ainda que saias por último. Desta vez também? Todas as vezes que tiveres caridade, Deus usará para contigo da graça da abundância. Eis o cego. O pobre homem avança entre Tiago e João. Ele tem nas mãos um bastão, mas não está servindo-se dele agora,
pois acha mais seguro confiar nos dois. Pronto, homem, o mestre está na tua frente. O cego se ajoelha. Meu Senhor, piedade. Queres ver? Levanta-te. Desde quando és cego? Os 4 apóstolos se agrupam ao redor dos dois. Faz 7 anos, Senhor. Antes eu via bem e trabalhava. Eu era ferreiro em Cesareia Marítima e ganhava bem. O porto, os muitos negócios sempre precisavam de mim para trabalhos, mas ao bater um ferro de âncora podes fazer ideia de como devia estar vermelho para se tornar macio ao golpe. Soltou-se um estilhaço incandescente e me queimou um olho. Eu já estava com os 2 doentes por causa do calor da forja. Perdi o olho que foi atingido e o outro também se foi. 3 meses depois acabei com minhas economias e agora vivo de caridade. És sozinho? Tenho esposa e 3 filhos pequenos. De um deles eu nem sei como é o rosto. E tenho minha mãe, já idosa. Contudo, agora é ela, a minha mulher, que ganha para um pouco de pão. Com isso e com a esmola que eu ajunto, não se morre de fome. Se me curasses, eu voltaria ao trabalho. Não desejo senão trabalhar como um bom israelita e dar um pão àqueles que eu amo. E viestes a mim? Quem foi que te contou? Um leproso que tu curaste ao pé do Monte Tabor, quando ias de volta para o lago, depois daquele tão belo discurso. Que foi que ele te disse? Que tu podes tudo, que és a saúde dos corpos e das almas, que és luz para as almas e para os corpos, porque és a luz de Deus. Ele, o leproso, havia ousado misturar-se com a multidão, correndo o risco de ser apedrejado, todo envolvido num manto, porque ele te havia visto passar, dirigindo-se para o monte. O teu rosto tinha colocado em seu coração uma esperança. Ele me disse: eu vi naquele rosto qualquer coisa que me disse: ali está a saúde. Vai. E eu fui. E assim me repetiu o teu discurso, dizendo-me que tu o curaste, tocando-o com a tua mão sem repugnância. Ele estava voltando dos sacerdotes depois da purificação. Eu o conhecia porque já tinha trabalhado para ele, quando ele tinha uma loja em Cesareia. Eu vim perguntando por ti pela cidade e povoados. Agora te achei, tem piedade de mim. Vem, é bem viva ainda a luz para alguém que vem da escuridão. Vais curar-me então? Jesus o guia em direção à casa da sogra de Pedro. Há pouca luz que ainda há no pequeno pomar e o põe à sua frente, mas de tal modo que os olhos, ao ficarem curados, não fossem ter como primeira visão o lago, ainda todo cheio de reflexos de luz. O homem parece um menino muito dócil. Deixa Jesus fazer como quer, sem lhe perguntar o porquê. Pai, a tua luz a este filho. Jesus estendeu a mão sobre a cabeça do homem que está de joelhos. Ele fica assim por um instante. Depois Jesus molha as pontas dos dedos na saliva e com a direita toca-as de leve sobre os olhos abertos, mas sem vida. Um instante. Em seguida o homem move as pálpebras e as esfrega como quem sai do sono, mas está ainda com uma névoa nos olhos. Que estás vendo? Oh Deus eterno, parece-me, que eu estou vendo a tua veste. É vermelha, não é? É uma
e uma mão branca e uma cinta de lã. Ó, bom Jesus, estou vendo cada vez melhor. Vou me acostumando a ver. Ali está a erva do chão. Aquilo certamente é um poço, e ali está uma videira. Levanta-te, amigo. O homem que chora e ri ao mesmo tempo se levanta e, depois de um instante de luta entre o respeito e o desejo, ergue o rosto e encontra o olhar de Jesus. Um Jesus sorridente, cheio de piedade e de amor. Deve ser muito belo recuperar a vista e ver, como o primeiro sol, aquele rosto. O homem dá um grito e estende os braços. É um ato instintivo, mas ele se refreia. Mas é Jesus quem lhe abre os braços e atrai para si o homem que é muito mais baixo do que ele. Vai agora para tua casa, sê feliz e justo. Vai com a minha paz. Mestre, Mestre, Senhor, Jesus, Santo, bendito. A luz, eu vejo tudo. Ali está o lago azul e o céu sereno e os últimos raios de sol, e lá a primeira sombra da lua. Mas o azul mais belo e sereno eu o vejo nos teus olhos, e em ti vejo a beleza do sol mais verdadeiro e resplandecer a pureza da mais santa lua. Astro dos doentes, luz dos cegos, piedade viva e operante. Luz dos espíritos, eu sou. Sê tu um filho da luz. Sempre, Jesus, a cada batida da minha pálpebra sobre a pupila renascida, eu renovarei este juramento. Sê bendito tu e o Altíssimo. Bendito seja o Altíssimo Pai. Vai. E o homem vai feliz, andando com passos firmes, enquanto Jesus e os pasmados apóstolos descem em 2 barcos e começam a manobra da navegação. E a visão termina. Também, como no outro trecho, como no outro capítulo, não tem ensino à parte, apenas a narração e as falas de Jesus nesses diálogos, onde ele ensina muito. Meu Deus, como que Jesus ensina nesse capítulo também. É algo assim que até anotei aqui que Jesus fala na conversa que ele estava tendo com Pedro lá a respeito da pesca. E ele diz assim: advertência e oração para ser fortes e obter ajuda em uma firme vontade de não pecar. Depois, uma grande confiança na amorosa justiça do Pai. Então, que isso fique gravado na nossa alma, que tenhamos essa advertência, que sejamos advertidos, que sejamos prontos, que sejamos ativos em orar, em ser forte para obter a ajuda através de uma vontade firme de não pecar. Por hoje não, PHI, por hoje não vou pecar, por hoje não vou pecar. E depois contando uma confiança grandiosa na amorosa justiça do Pai. Deus que é bom, Deus que é justiça, Deus que é misericórdia, Deus que conhece a cada um de nós do mais profundo da nossa alma, sabe das nossas limitações e das nossas misérias, e que também vê a boa vontade ou a busca pela uma vida reta, por uma vida justa, por uma vida fora das coisas que conduzem aos erros, ao pecado. E ele vai ensinando isso para a gente. E uma outra fala que Jesus coloca aqui, que eu também que é importantíssimo, eu vou até reler porque é maravilhoso o que ele fala aqui. Quando Pedro também pergunta, os apóstolos perguntam se ele terá muitos seguidores, e ele responde assim: ó, muitos, o meu reino está aberto a todo gênero humano, e em verdade eu te digo que mais abundante do que a mais abundante das tuas pescas
será a minha nas noites dos séculos. Então essa colheita de Jesus nas almas, esse trabalho de Jesus para salvar, para resgatar, para regenerar o gênero humano, para estabelecer o seu reino nas almas, que é um reino na alma, não é um reino material, não é um governo do Senhor aqui na terra de forma visível, sensível, material, mas é um governo nas almas, é o reinado dele nas almas. Ele vai fazer, e ele já falou isso lá para os apóstolos, vai acontecer, e eu vou colhendo essas almas e vou fazer uma pesca muito, mas muito mais abundante do que a que vocês fazem com os peixes. E ele vai dizendo, porque cada século é uma noite, na qual é guia e luz, não a pura luz do Órion ou aquela da navegante lua, mas a palavra do Cristo e a graça dele virá. Como eles sempre saíam para pescar à noite, então Jesus está fazendo essa referência à pesca dos peixes, à pesca das almas, falando ali que cada noite cada século vai ser como uma noite de pesca. Então nos séculos, no decorrer dos séculos, a pesca de Jesus pelas almas vai ser abundante e nós devemos crer nisso. Nós olhando para a realidade do mundo hoje, a gente fala, nossa, o mundo está perdido, não tem mais solução, está tudo desandado, está tudo ao avesso. Mas o Senhor sabe o que está fazendo e Deus está no comando e no controle de tudo. Nós nunca podemos duvidar disso, que Deus está no comando e no controle de tudo. Nada escapa. E que essa pescaria Ele está fazendo. Noite que conhecerá a aurora de um dia sem fim, ou seja, a eternidade. De uma luz na qual todos os fiéis irão viver, de um sol que revestirá os eleitos e os fará belos, eternos, felizes como uns deuses. Os bem-aventurados são como deuses, porque já estão nessa glória, já estão vivendo nessa glória de Deus, já estão vivendo fundido na glória de Deus. Mas nós que ainda peregrinamos sobre essa terra, ainda estamos nessa caminhada aqui, mas já aqui, se a gente retoma o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, lá está descrito: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então esse reino que Deus está estabelecendo é como lá no céu, é o reino de Deus nas almas, é onde Deus governa nas almas. E essa doutrina da divina vontade está contida no livro do céu, que a gente também vai trabalhando juntos. Estamos lendo, estamos meditando ao tempo que também estamos lendo e meditando a Valtorta. E é maravilhoso, tudo que a gente vai conhecendo de Deus, tudo que a gente vai conhecendo de Jesus, tudo aquilo que Ele revelou para essas místicas e vai sendo apresentado para nós hoje. Meu Deus, é tanta coisa maravilhosa que a gente não sabe, não tem nem palavras para dizer, muitas vezes a gente acaba se calando. Deuses menores, filhos de Deus Pai e semelhantes a mim. Então é isso que Ele está, nesse tempo, colhendo, fazendo essa pescaria dos filhos da divina vontade, desses filhos que serão semelhantes a Ele, que serão esses deuses menores, são esses pequenos deuses. Ele fala no livro do céu que os filhos da divina vontade serão como pequenos deuses, que terão a semelhança dele. Tudo que Jesus é por graça, é por natureza, nós adquiriremos por graça, Ele nos transmitirá pela graça. Então essa filiação dele, do Pai, Ele comunica a nós também por graça. Através dele nós recebemos essa filiação. Mas em verdade eu vos digo que a vossa vida cristã vos concederá semelhança com o vosso mestre, e resplandecereis no céu pelos próprios sinais dele. Então essa resplandecência, tudo que nós vamos recebendo, toda a herança é por causa de Jesus, nada é por causa de nós mesmos. Por nós mesmos nós não somos nada, somos porcaria pura, mas Ele que nos comunica tudo, todo o resplendor é dele. Pois bem, eu terei, não obstante a inveja de Satanás, quer dizer, mesmo com a inveja de Satanás, mesmo com a vontade fraca do homem, o homem vacilante, o homem que é inconstante, o homem que hoje quer, amanhã não quer, o homem que hoje faz, amanhã não faz,
e que caminha nessa titubeando o tempo todo, mesmo dessa forma, a pesca de Jesus vai ser mais abundante do que a pesca de Pedro. Ele falando lá para ele: a minha pesca será mais abundante do que a tua. E a gente crê nisso, a gente fala: sim, Senhor, eu creio. O Senhor está em pleno alto mar pescando almas e tem a tua igreja ali como essa barca que vai sendo ali ajuntada essas almas. E não só apenas aqueles que estão dentro da igreja, mas aqueles que, por causa da igreja, também são salvos. Por causa dessa realidade sobrenatural do corpo místico que se dá na igreja, as demais almas, mesmo não estando oficialmente fazendo parte, mas espiritualmente está interligado, porque Jesus está. Ele viveu por todas as almas, ele veio por todas e por cada alma, de todos os tempos. Então, todos nós, independente de cor, raça, religião, todos nós somos nele. E privilegiado de nós que estamos na Igreja Católica, nós somos privilegiados, mas não somos os únicos chamados. Todos nós, todos os seres humanos são chamados, são atraídos a essa presença, a esse estado de vida com ele. E aí também eu vou fazer aqui uma pequena reflexão também sobre um outro parágrafo que o Senhor falou antes disso, que eu até havia separado, deixado ele grifado quando eu li a primeira vez esse trecho, onde ele vai falar lá que como acontece, eu vou reler o trecho e depois eu vou fazer aqui algumas pontuações. Quando ele se referindo lá à pesca com Pedro, como acontece com as culpas. Pedro, como acontece com as culpas, Pedro. Sendo a primeira, ainda não é irreparável. Então, a primeira culpa ainda não é irreparável, tem conserto. Mas se alguém não toma cuidado, não limitando-se àquela culpa, então vem a culpa, aparece ali uma culpa, mas se você desconsidera ela, não leva em consideração, daqui a pouco vem mais uma e mais uma e mais uma. Então veio a culpa, tem que trabalhar essa culpa e ela tem que ser eliminada, tem que ser apresentada diante do Senhor para que Ele possa, com a graça dele, fazer com que, e através do arrependimento, através ali da conversão, essa culpa seja reparável, para não tornar-se irreparável. Se não se limita àquela, aquela primeira culpa, vai acumulando, e acabará acontecendo que aquela pequena culpa, talvez uma simples omissão. Então, uma simples omissão, ela pode se tornar uma fraqueza, que pode se somando, vai se tornando maior, vai crescendo e vai passar a ser um hábito e se transforma em um vício capital. Então começa ali com uma omissão, uma fraqueza, depois vai ficando maior, passa a ser um hábito e depois se transforma num vício. Às vezes começa-se por um olhar concupiscente e se termina por um adultério consumado. Às vezes por uma falta de caridade, de palavras contra um parente, acaba-se por uma violência contra o próximo. Ai de quem começa e deixa que as culpas aumentem de peso por seu número. Tornam-se perigosas e prepotentes como a própria serpente infernal e arrastam para o abismo da geena. Culpas sobre culpas se tornam como serpentes. Então vamos aqui dar uma olhadinha um pouquinho melhor. Então, o grande perigo das pequenas culpas, que se não sendo trabalhadas, elas passam a serem, se tornarem grandes. Por exemplo, um olhar, uma omissão, uma palavra dura, mas se não forem corrigidas, crescem como uma espiral descendente, vai levando a vícios e pecados maiores. Então, o que era pequeno passa a se tornar grande uma vez que vai se somando, de pequeno em pequeno vai se tornando grande. Quem é fiel no pouco é fiel no muito.
conforme está descrito lá em Lucas, no capítulo 16, no versículo 10. As pequenas fraquezas, se negligenciadas, elas abrem porta para grandes quedas. Então, nunca podemos negligenciar nenhum tipo de fraqueza, nada. Tudo tem que ser considerado, das menores às maiores coisas. O acúmulo das culpas, elas vão se tornando hábito e vai se repetindo os erros. Chega ao ponto de endurecer o coração e vai levando a uma escravidão espiritual. E esse processo vai se assemelhando, como ele fala lá, uma serpente infernal, que é esse símbolo de tentação, que vai seduzindo e vai arrastando para o abismo. Então, de culpa em culpa, a pessoa vai sendo arrastada para o abismo. Então, o pecado nunca ele é estático, mas ou nós nos afastamos do pecado, das falhas, das culpas, ou nós vamos ser arrastados por ele e ele vai nos dominar. Essa hiena que Jesus fala é o símbolo da ruína espiritual, que também representa o inferno. Ela é, na verdade, ali uma consequência final de uma vida sem arrependimento. Aquela pessoa que vai levando a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essa vida sem arrependimento, sem remorso, sem culpa. A questão da culpa ali é sem arrependimento mesmo. Não vamos colocar aqui culpa culpa a semelhante ao arrependimento, porque são diferentes, são circunstâncias diferentes, mas agora não vou trabalhar exatamente a diferença. Então vamos ficar aqui, que nós precisamos ter presente diante de nós essa realidade de uma vida sem arrependimento, que precisa, nós precisamos levar isso em consideração. E o caminho espiritual é esse exame de consciência, essa vigilância constante, é o arrependimento imediato. Aconteceu, nós precisamos nos arrepender, não podemos deixar para depois. Depois eu penso nisso, depois eu vejo. Não. Aconteceu, você se deu conta que errou, volta atrás. Renuncia, pede perdão, se arrepende. É salutar a gente se dar conta e recomeçar, e não ficar deixando, protelando. Precisa ser cortado esse mal pela raiz. Como que a gente vai cortar pela raiz o mal dessas culpas pequenas? Evitar que uma culpa ela não seja resolvida. Então, um exame de consciência é importante para que nós possamos reconhecer as nossas falhas, antes que elas vão se tornando hábito. Então, falhas de falha em falha, elas passam a se tornarem hábitos. E depois que se tornam hábitos, o que vai acontecer? Esses erros, essas omissões, essas falhas, elas vão se tornando ali grandes correntes para aprisionar a cada um, aprisionar as almas. Então, é importante que Jesus vai alertando sobre essa importância das escolhas diárias, das escolhas cotidianas, do passo a passo, e cada coisa, cada atitude, cada decisão que a gente vai tomando, por menor que seja, ela vai nos aproximando de Deus ou vai nos aproximando do abismo. Então, são as nossas escolhas que vai fazendo com que hoje a gente se aproxime de Deus ou do abismo. A graça, ou nós nos aproximamos da graça, do arrependimento, ou vamos estar caminhando em direção à soberba de achar que nós podemos, vamos deixar para lá, depois eu me arrependo, depois eu penso nisso. Não, a gente tem que resolver logo, tem que resolver já. O pecado é como uma corrente, quanto mais as pessoas se movem nele, nessa corrente, quanto mais se envolve, mais difícil vai ficar de escapar. Então, fazendo essa analogia com a corrente, quanto mais se mexe, quanto mais se move, quanto mais fica ali, mais vai ficando preso. Mas sempre ter presente que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer culpa. Por maior que seja a culpa, por mais que a gente se ache, se a gente pensar numa culpa
numa culpa que foi assim, a culpa federal, que foi a de Judas ter traído Jesus. Se Judas tivesse se arrependido, o Senhor tinha perdoado ele. Mas o problema foi que ele não se arrependeu. Ele sentiu remorso, mas não se arrependeu. Então é triste, porque muitas pessoas, às vezes, elas vão sentir remorso, mas elas não vão se arrepender e vão continuar na culpa. E de culpa em culpa elas vão permanecendo ali, vão sendo enredadas. Aquilo vai se tornando um hábito, daqui a pouco se torna um vício, daqui a pouco a pessoa já está morta, está andando sobre a terra, mas está morta, já sua alma já está negra. Então é importante sempre a gente pedir a graça do Espírito Santo, e a gente é convidado a refletir se há em nós alguma pequena culpa. Existe na minha vida que eu estou ignorando, alguma coisa na minha vida que eu estou ignorando, alguma pequenininha culpa ali. Então que a gente possa pedir a luz do Espírito Santo para vencer essa inércia e fazer com que, através da graça, nós tomamos a atitude de pedir perdão, de nos arrependermos, de voltar atrás. Existe também um versículo bíblico onde fala lá que não vos deixeis enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, se nós vamos semelhando o deixa para lá, ou depois eu vejo, o que vai acontecer? Vai colher aquilo que está plantando. Aí vamos aqui para ver um exemplo prático de uma culpa, de um acúmulo de culpa que pode levar a pessoa à perda do controle, sobre essas culpas. Então, por exemplo, lá, uma pessoa, o João lá, é um homem casado que no trabalho tem uma colega, né? Vamos lá colocar o nome de Ana nessa colega. São duas pessoas fictícias aqui, é só para exemplificar. E aí com quem ele mantém uma amizade próxima. Então eles são amigos. Aos poucos ele começa a notar que sente uma atração por ela, mas acha que não é nada demais, já que nunca agiu contra seu casamento. Então tá tudo bem, estou casado, não tenho amizade com a Ana e tudo tranquilo. Vamos levar embora a nossa amizade. Veio aquele sentimentozinho, mas ele não levou em consideração. E aí vamos lá, um processo lá. Ele vai, né, o primeiro passo lá é essa pequena culpa, começa a dar uma mexida lá no coração. Aí João começa a disfarçar olhares prolongados para Ana, alimentando pensamentos como: ela é tão compreensiva, minha esposa nem me entende mais. Então começa a alimentar coisa ali, a serpente começa a ir destilando veneno. E aí ele vai se justificando. São só pensamentos, não estou fazendo nada, né? Só tá aqui, eu só estou pensando, não estou fazendo nada, não falei, nem falei, só estou pensando. E aí vai, né, para um segundo passo, que vai se tornando aquilo ali um hábito. E aí ele passa a criar situações para ficar a sós com a Ana. Como os almoços, os dois vão trocando mensagens inocentes fora do horário de trabalho, e assim vai. Daqui a pouco, né, ele vai racionalizando essa situação. Somos só amigos, não tem maldade nenhuma, né? Somos só colegas, somos só amigos, não tem nada de mal. E vai indo, e aí continua. Aí depois vem um vício emocional. Aí o João, ele começa a omitir esses encontros da esposa dele. Ele começa a mentir sobre o seu paradeiro. E sente culpa, mas não corta o laço. Começa a doer no coração dele, que ele já percebe, ele não está fazendo correto, ele está fazendo errado, mas não se emenda. Ele deixa, vou deixar, não estou fazendo nada de errado. Aí o que acontece? A consciência dele vai se endurecendo e ele se distancia da oração, pois sabe que está errado. E ele começa a se distanciar da oração, por quê? Porque ele sabe que se ele orar, mas ele está vivendo uma outra vida, ele está tendo outros pensamentos, está buscando uma outra coisa, então não vai condizer. Então ele começa a se afastar da oração também. E aí o coração dele começa a ficar endurecido, ele vai perdendo a fé. Se ele tinha fé, ele começa a perder a fé e vai ficando na escuridão, nas trevas. E aí vem ali, por último, a queda final, que é o adultério. E
Um dia, né, após uma confidência emocional, ele se abre e João, né, para ela, e eles cedem à tentação e traem seus parceiros. A Ana cede, ele cede e acabam traindo os seus parceiros e acontece ali o adultério. E aí vem as consequências, que é a destruição da confiança no casamento de ambos, porque ambos eram casados e mesmo que um não fosse, mas tá fazendo errado do mesmo jeito. Essa culpa vai esmagando e vai se tornando ali essa crise espiritual, e aí passa ali a haver até mesmo a consequência de separação, né, das famílias envolvidas, daqueles que são casados. E como que pode evitar essa realidade, né, dessa culpa sendo se somando ali? É cortar o mal pela raiz. Então, no primeiro olhar, quando lá no primeiro momento, lá quando veio aquele primeiro olhar, veio aquele pensamento impróprio, o que João já deveria ter feito? Ele já deveria ter fugido da ocasião do pecado. Deveria fugir, a gente precisa fugir. Conforme está relatado lá na 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 22. Precisa fugir da ocasião de pecado. Ele precisa fortalecer o amor pela esposa, relembrar as promessas, orar juntos, ficar mais perto e ir renunciando, fugindo das condições de estar próxima da outra pessoa e preenchendo seu pensamento com coisas boas, relembrando do relacionamento, relembrando ali que ele tem uma família, que ele tem uma esposa e ficar nessa verdade. Confessar essa tentação a um diretor espiritual ou apenas o confessor, o sacerdote, fazer essa confissão de que passou, porque assim, o pensamento passando pela nossa mente, ele ainda não é pecado. Passou o pensamento, ainda não é pecado, mas consentiu com o pensamento, quer dizer, não é nada, daqui a pouco o pensamento começa a aumentar, e aí a pessoa vai consentindo, daqui a pouco ela está chegando às vias de fato, que é o caso ali nesse caso aqui, nesse exemplo, o adultério. E a gente precisa sempre lembrar, né? Quem pensa que está de pé tem que saber que tem que tomar cuidado para não cair. Também é bíblico lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12. Então, sempre pensar que nós, por nós mesmos, somos fracos. E por isso que a gente precisa, ao primeiro sinal, ao primeiro alerta de que a coisa não está dentro dos conformes, já sai fora. Porque é coisinhas pequeninas se juntando que vão se tornando grande. O pecado nunca começa grande. São as pequenas concessões que vai abrindo as portas para o abismo. A solução, então, é vigilância mais ação imediata. Então, precisa se fazer algo, ou seja, sair fora, confessar a fraqueza e se pautar ali nas realidades contrárias. Ou seja, se firmar ali no relacionamento com a esposa, sempre se nutrindo das lembranças do que realmente os uniu e tudo mais, e se afastar das ocasiões de que vai levar a pessoa a pecar. Então, se é um relacionamento que começa ali como uma amizade no trabalho, mas que começou a suscitar algo, um movimento interior, a pessoa já tem que cortar logo no começo. O olhar modificou. Até que um olhar seja um olhar de amizade, beleza. O olhar, se ele houve um movimento e a pessoa sabe quando existe esse movimento dentro, ela já tem que já partir para cortar tudo. Mesmo que precisa cortar relacionamento, mas e se afastar até, se chegar preciso afastar-se para poder não dando vida, porque o que acontece? Por que as culpas vão aumentando? Porque elas vão recebendo vida, elas vão recebendo respiro, elas vão recebendo liberdade de ação. Então vem uma, daqui a pouco vai vindo outra, elas vão se somando. Então aqui é a realidade que Jesus fala. É uma culpa, se ela não resolvida, daqui a pouco uma outra, e daqui a pouco quando você vê, você já está com várias. Essas várias culpas, elas vão se tornando hábito, a pessoa já não vai mais se considerando, não dá mais importância, ela endurece o coração, ela se afasta da oração e acaba, às vezes, de fato, ali entrando no vício, seja ele qual for. Nesse vício, né, ele dá o exemplo de vício capital, mas é vício, pode ser a fornicação, pode ser relacionado à pureza, pode ser relacionado à avareza, pode ser relacionado a
Porque assim, o pecado ele tem várias faces. Quando Jesus fala do pecado capital, tem a face, né, da realidade da impureza, que é a luxúria, e também a questão da gula, a soberba e tudo mais, todos, né, a falta da ira e todos esses pecados. Então, todos esses pecados que são vícios, eles não surgiram do nada. Se a gente tiver presente que os vícios eles surgiram de hábitos, que hábitos foram criados a partir de uma soma de erros que eram no início pequenos, mas à medida que eles foram se somando, eles tornaram essa vida, ou seja, esse hábito, e daqui a pouco se tornou um vício, para depois de um vício ser a pessoa voltar, fazer o processo da conversão é muito mais difícil. Então é importante a gente já ter presente que ali uma culpa já resolve. Daqui a pouco apareceu um outro tipo de situação que vai levar a culpa, resolve. Daqui a pouco, mais outra situação que vai levar a culpa, resolve. Então, nenhuma culpa a gente tem que deixar sem ser solucionada. Todas elas têm que ser resolvidas, todas elas têm que ser trabalhadas para que não se haja ali uma soma, para não chegar ao pecado consumado e a perda da alma definitivamente. Porque a misericórdia de Deus está para com todos nós. Só que muitas vezes as culpas levam as pessoas a se afastarem cada vez mais de Deus, a ponto delas não confiarem mais em Deus e não quererem mais o perdão. O que vai levar uma pessoa para o inferno ela não quer mais saber de Deus, ela não quer o perdão de Deus, ela não quer a misericórdia, ela diz não para Deus. Então, não é Deus que manda ninguém para o pecado, não é Deus que condena ninguém, é a pessoa que escolhe livremente. Mas essa liberdade, esse livremente escolher para o inferno, ele foi um processo que a pessoa foi deixando as culpas e tomando corpo, tomando vida, tomando fôlego, e aí a pessoa acaba perdendo ali a vida eterna, que é a consequência final disso tudo. Então, que o Senhor possa ser conosco, nos iluminando a nossa mente, o nosso coração, com o auxílio da graça, com o auxílio do Espírito Santo, para ir nos iluminando. Se a culpa aparecer, que a gente imediatamente já procure resolver. Que nenhuma culpa na nossa vida fica sem resolução, para não se tornar hábito e posteriormente um vício e, consequentemente, uma morte da nossa alma. Agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, por estarmos podendo partilhar esses escritos, essas meditações, que elas possam ser luz na vida de muitas pessoas, de muitas almas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, fiat, fiat.